para 2013? Olha, nós vamos definir o mais rápido possível. Assim que terminar a coletiva, dessa apresentação, eu vou me reunir junto com o vice-presidente de futebol, com o Zico, para nós já começarmos a receber os relatórios do departamento, daquelas avaliações, da pré-temporada, enfim, tudo que se relacionar com o futebol do Flamengo. Nós vamos conversar com o Zinho para realmente nós iniciarmos o processo de avaliações, e aí a decisão vai ser rápida, porque nós não podemos perder tempo. Olha, é óbvio que a gente já está atrasado, né? Então a gente, foi como o Paulo falou, imediatamente após a coletiva, vamos sentar com o Zinho. O Dorival está viajando, mas ele nos passou que o Zinho tem todo o planejamento para 2013, não só da pré-temporada, mas do elenco também. Então o trabalho tem que começar imediatamente, né? Olha, diferença sempre tem, cada equipe tem as suas características, e o Flamengo tem uma característica que é o toque de bola, os jogadores mais clássicos, mas nós temos uma filosofia de trabalho que nós vamos respeitar o que o Flamengo tem de melhor, mas vamos também procurar, dentro da modalidade de futebol, implantar uma equipe que tenha força e velocidade, sem perder a característica do Flamengo, dos grandes times do Flamengo, das grandes conquistas que o Flamengo sempre teve no futebol brasileiro. A questão do adiantamento ontem foi basicamente para você pagar os salários de outubro, novembro e 13º, tá? Os salários estavam atrasados, direitos de imagem e salário de funcionários também. Então não tinha como nós, mesmo não tendo assumido ainda a direção do clube, discordarmos disso. Os funcionários, os atletas não têm culpa se o clube não tinha gerado recursos para pagar seu salário. Então a gente tem que fazer essa operação emergencial. Em relação ao futebol, a gente tem uma série de ações que vão ser tomadas, obviamente não todas de uma vez, mas especialmente de marketing, de relacionamento com o torcedor, né, que a gente espera e a gente tem certeza que vamos trazer recursos para o clube e recursos vultosos. Tem algumas negociações, o próprio contrato com a Adidas, que a gente está olhando, o Babi que vai estar liderando esse processo. Então são recursos que vão entrar no clube aí em algum momento aí na frente. Agora, independente disso, o Flamengo tem que montar uma equipe para ser campeão ou para disputar os títulos, né? Uma equipe forte e para estar nos primeiros lugares. E eu tenho certeza que com a credibilidade, que é o que a gente está trazendo para o clube, além da experiência e criatividade das pessoas que estão aqui, que a gente vai desenvolver produtos ou parcerias para trazer esses grandes jogadores para o clube. Gabriel, você sabe que a situação do Flamengo não é boa, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, se ela fosse boa, não haveria necessidade de se antecipar os recursos para pagamento de salários atrasados, direitos de imagem atrasados, né, e cumprimento de contratos. Agora, nós temos que reverter essa situação com criatividade, né, aí que entram as ações de marketing do clube, né, e vamos ter que ter princípios de austeridade também aqui no trato das coisas do Flamengo. E tenho certeza que, né, um clube que tem 39 milhões de torcedores não vai nos causar nenhum problema, né? Não vai haver nenhum problema em que a gente consiga sanear as finanças e poder montar um time competitivo. Com relação à situação política, eu acho que está tudo bem, né? Nós vencemos a eleição, depois da manhã vai ter a eleição para o Conselho Deliberativo, né? O nosso candidato está aqui presente, o Dr. Delaí. Mas de qualquer maneira, eu não sinto assim nenhuma animosidade de nenhum dos segmentos políticos do clube. Eu acho que esse momento é um momento de união e eu estou sentindo isso de todas as formas. Passa pelo presidente. Estatutariamente, o presidente só toma posse no dia 2 de janeiro. Pode até haver a solenidade da posse antecipada, mas pelo estatuto, né, até o dia 31, até o último dia, útil, dia 28, né, de dezembro, a responsabilidade por tudo é da presidente Patrícia Amorim. Mas a transição está sendo feita de maneira harmoniosa, né? Eu acredito que não vai haver problema nenhum. Todo o planejamento que está sendo feito, né, por nós, pela equipe que está entrando, né, não existe nenhum impedimento que a gente possa concretizar o que a gente pretende pelo fato de a gente não ter assumido. Nada possível.
Você tem, por exemplo, a questão da Adidas, né? A Adidas, se a gente efetivamente fechar com a Adidas, são cerca de 30, 35 milhões que já entram em janeiro nos cofres do clube, né? Tem alguns recursos também que a gente tem que tentar resolver, estão sob penhora, né? Que receitas do clube central, que a gente tem que tentar resolver e entender essas penhoras do que se trata, para a gente poder tentar resolver e que os recursos entrem no clube. Então, todos os clubes cariocas, acho que a maioria, os 4 clubes, estão com esses problemas de penhora. Então, a gente tem que tentar entender. E tem também o seguinte, quer dizer, se você quiser trazer uma grande estrela, você pode trazer através de uma empresa que patrocine e pague esse jogador. Assim como a Unimed paga lá todos os grandes craques do Fluminense, você pode fazer também que alguma empresa, fazer algum projeto para que você traga um jogador patrocinado por uma empresa. Então, não necessariamente você precisa ter o dinheiro em caixa. É óbvio que a gente está fazendo todo o esforço, você tem razão quando você diz que ações de marketing não são para amanhã. Você tem um certo trabalho, principalmente com a questão do torcedor, né, que é uma ação que a gente quer fazer e que a gente tem confiança que é isso que vai dar ao torcedor, esse programa do torcedor é que vai dar sustentabilidade financeira para o clube. O nome de vocês? Então, estamos atentos a esse processo de licitação do Maracanã. Gostaríamos de participar como integrante do consórcio, mas de qualquer maneira é aquilo que eu falei na campanha, né? O Maracanã, de uma maneira ou de outra, ele não vai jamais se transformar num negócio rentável sem a participação do Flamengo. Tá? Então eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra o Flamengo vai ser parte da história aí do novo Maracanã, e é claro que o Maracanã é extremamente importante para o Flamengo também. Então a ideia é que esse ano, depois da Copa das Confederações, provavelmente o Maracanã já volte a ser a casa do Flamengo. Bom, só falar aqui sobre a escolha do Paulo, a própria qualificação dele, quer dizer, já fala por que a gente escolheu, né? Um profissional com longa história no futebol e uma longa história de sucesso no futebol. E o perfil do Paulo casa exatamente com o que a gente pretende para o futebol do Flamengo, né? A gente tem uma equipe, um time onde a disciplina tem que imperar, o comprometimento dos atletas, da comissão técnica, de todos que estão em volta do futebol, tem que ser um comprometimento igual, quer dizer, visando o sucesso do time e o sucesso de todos no futebol. Então, o Paulo sempre tem como filosofia esse tipo de postura, e é a postura que a gente entende que vai levar o Flamengo ao sucesso daqui para frente. Tá? Eu vou analisar o quadro de funcionários do Flamengo. Eu fui para o Grêmio, assumi o Grêmio em 1º de agosto de 2011 e trabalhei com todos os funcionários que o Grêmio tinha. Adaptei todos se enquadraram dentro da metodologia daquilo que foi implantado, e não tive nenhum problema de vestiário com os jogadores, com os funcionários, e assim eu vou fazer aqui no Flamengo. Eu não venho aqui para trazer pessoas, trazer gente, não. Eu venho aqui para trabalhar, ver o que o Flamengo, os funcionários que tem no departamento de futebol, porque você tem que trabalhar em equipe, você tem que saber o que está acontecendo na fisiologia, você tem que saber como trabalham os fisioterapeutas, como é o departamento médico, como é a rouparia, como é a segurança. Então todos os funcionários vão ser ouvidos, vamos conversar, vamos dialogar, vamos colocar para eles de forma clara e transparente como é que eu gosto que as coisas aconteçam, e nós vamos aproveitar todos os funcionários do clube. Em primeiro lugar, quer dizer, a questão de ter sido indicado ou solicitado pelo Eduardo, seu diretor-geral, quer dizer, eu vi que quando me lancei candidato a presidente, todos nós aqui viemos do Flamengo, todos viemos com uma ideia de sermos dirigentes não remunerados, tá? E a questão do diretor-geral, dentro da nossa filosofia, assim como todos os outros diretores do clube, seriam ou serão diretores remunerados, tá? E é um ponto que não está me deixando confortável com isso, de vir para o Flamengo e a gente começar a ouvir insinuações, a Bolinha agora pegou uma boquinha lá de remunerado, etc e tal. Então não faria sentido ser diretor-geral não sendo remunerado
né? Porque o modelo é esse que a gente quer implantar, e também não fazia sentido para mim ser remunerado no Flamengo, uma vez que o projeto inicial não era esse. Então, as negociações, é o que o Paulo falou, a gente não está sabendo de nada, se tem Renato Augusto, se tem Robinho, a gente escuta muito por vocês, né, pela mídia, que existem essas negociações. A gente quer ouvir do GIN se alguma tipo de negociação foi aberta, está sendo feita, né? E em relação ao Wagner Love também, a gente tem que saber quanto o Flamengo deve, quais são as condições de contrato, enfim, se ele quer continuar no Flamengo. É um jogador que é um ídolo da torcida, a gente gostaria muito que ele ficasse. E agora a gente tem que saber exatamente qual é a situação de dívida, se o clube russo pode pegar de volta, enfim, se ele quer ficar no Flamengo, que eu acho que para a gente seria um orgulho que ele continuasse, um cara identificado com a camisa do Flamengo e com a torcida. Mas, de novo, a gente tem que encontrar o Zinho para poder entender todas essas negociações ou não, ou, enfim, todos esses pontos para a gente poder te dar ou dar para vocês uma posição melhor.